Hebraico, esse termo justiça que está na nossa Bíblia, ele aparece em 3 palavras: Mishpat, Zedek e Zedaká. O Mishpat, ele quer dizer juízo. É uma sentença judicial. É a lei enquanto direito objetivo, é um veredito, um decreto, uma ordem. E o Zedek é a justiça como ordem criada, num todo bem integrado e harmonioso nas suas várias componentes. Justiça como ordenador das justas relações entre os homens. Então, são as leis estabelecidas para que haja harmonia entre os homens. É a justiça que o Senhor estabeleceu para que, ao cumprir, haja ordem, haja comunhão, haja respeito à propriedade, haja respeito à integridade, haja respeito a qualquer indivíduo que compõe ali as cidades de Israel. E o Zedaká é a justiça como retidão. Ela está relacionada ao comportamento reto e justo, conforme a ordem que foi dada. Enquanto ação salvadora, ou seja, quando você age em Zedaká, quando você age nessa justiça, né, você age em retidão, o homem foge do mal e mantém a ordem estabelecida pelo Senhor na criação. Ou seja, Deus ele estabeleceu uma ordem. Tudo tem uma lei. Os astros, eles seguem uma lei que Deus estabeleceu com a sua boca. As plantas, os animais, eles se comportam da forma como Deus estabeleceu com a palavra. Naquele princípio, né, o Bereshit, primeiro capítulo de Gênesis que vocês leem, toda vez que ele fala, haja luz, haja separação das águas, né, das águas e águas, haja separação da terra firme com as águas, haja animais, haja aves, haja lua, haja sol. Ele vai declarando com a palavra. E em Provérbios 3, a gente vê que a sabedoria do Senhor estava com ele enquanto ele criava o mundo. Tudo que ele estava estabelecendo, ele não era só um haja para aparecer, mas aquilo já vinha com toda a sua função, com toda a lei que ele estabeleceu, como que aquela criatura ia se portar, ia se manifestar. A lua, ela tem o seu tempo para aparecer, ela determina as marés, o sol, ele estabelece o dia, né, e ajuda a gerar a fotossíntese e tal, as plantas têm a respiração, elas fornecem alimento, elas tiram nutrientes, tudo isso Deus já estava estabelecendo quando ele fez haja, quando ele falou. E a sabedoria dele veio sobre toda a criação e as suas leis, os seus estatutos, o seu juízo, a sua justiça foi estabelecido nesse tempo, junto. Então existe uma ordem, uma harmonia. E essa harmonia ela foi quebrada com o primeiro homem, Adão, né? Adão e Eva, ao desobedecerem como o governo estava, né? O governo de toda a criação da terra, desse mundo, estava sobre o domínio de Adão e Eva. Eles governavam, eles receberam essa autoridade. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai se lembrar disso. E eles quebraram com essa harmonia ao quebrar com a lei do Senhor, que era não coma do fruto, porque certamente vocês vão morrer espiritualmente. Morrendo espiritualmente, vocês estão se desligando de mim. Vocês se desligando de mim, vocês estão trazendo desordem à minha criação, porque vocês foram criados para governar junto comigo. Só que Adão e Eva acabaram desobedecendo, né? Eva foi seduzida pelos olhos, caiu na tentação, né? Do desejo de saber como Deus. O adversário, ele colocou esse desejo que ele tinha de ser como Deus no coração de Eva, e ela comeu do fruto e ainda fez o homem errar junto com ela, e nenhum deles assumiu a culpa, e aí trouxe então a desarmonia. Mas através dessa Torá, através da lei, o Senhor ele restabelece a harmonia, porque Deus ele nunca deixou de lado o seu desejo, o seu plano, que é ter criado o homem para sua glória. Todos nós somos criados para adorar a Deus e para glorificá-lo. E a gente faz isso obedecendo a justiça, o mishpat, o juízo, exercendo o zedek, essa justiça ordenada para haver harmonia entre os homens, e caminhando com esse comportamento zedaká, que é o nosso comportamento de retidão em relação àquilo que Deus estabeleceu. Por isso que é impossível você dizer que a lei não existe mais. Algumas leis práticas, elas não dá mais para você exercer porque Jesus já cumpriu, ou eram leis específicas para Israel, como a gente está aprendendo, né? A gente viu sobre as festas, mas os princípios que estão por trás dessas práticas, dessas regras, eles ainda permanecem porque são perpétuos, eles envolvem a sabedoria do Senhor que é eterna. Então, fique muito claro isso no seu coração. Nós, portanto,
fomos criados para viver em retidão, nós fomos criados para cumprir o juízo de Deus através da justiça como ordem criada, e essas três definições, Mishpat, Zedek, Zedaká, elas se completam, elas se complementam. E também elas incluem graça e misericórdia, porque quando você descumpre a justiça do Senhor, a única coisa que faz a ordem ser restabelecida é o quê? É o perdão e a misericórdia de Deus, a graça dele. Então a gente vê que está tudo correlacionado. Tanto a justiça do Senhor como a sua bondade, o seu perdão e a sua misericórdia, eles estão correlacionados. Porque quando você erra, a graça de Deus, ela cobre a multidão de pecados e ela não permite que haja uma desordem total, né? Você acaba sofrendo a consequência do seu erro, mas o Senhor tira o peso da morte sobre a sua vida e Ele restabelece as coisas e mantém a ordem. Toda lei, toda a justiça do Senhor, ela traz ordem e ela é a forma da gente obedecer ao Senhor. Quando nós entendemos os princípios por trás de cada estatuto que o Senhor determinou, nós conseguimos cumprir a Torá inteira, assim como Jesus cumpriu, e nós conseguimos ficar debaixo da mão dele, porque quando você vive a palavra de Deus, você está debaixo da sua graça, da sua mão.